Ceará, terra da luz, terra do sol. Nós estamos na sede da Federação Espírita do Estado e ao meu lado está o presidente da instituição, o historiador Luciano Klein. Nós vamos falar sobre a vida do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes a partir do cenário em que ele nasceu. Luciano, vamos falar um pouco da terra em que nasceu Bezerra. Bezerra de Menezes nasceu exatamente na região do semiárido nordestino, numa terra secularmente martirizada pelas secas inclementes. Olhando aqui neste mapa político do Ceará atual, nós observamos exatamente a região na qual ele desceu das esferas mais luminosas para a realização de sua missão grandiosa. À época, a região do Riacho do Sangue, ela contemplava os dois grandes municípios atualmente existentes, que são os municípios de Jaguaretama e Solonópolis. Não há ainda uma certeza em relação ao local exato no qual ele nasceu, apesar de que hoje se fala em Jaguaretama, mas as informações constantes das biografias antes da década de 1970 asseveram que ele teria nascido na parte de Solonópolis. E posteriormente, já que essas terras todas aqui, desde o século XVIII, pertenciam à família de Bezerra de Menezes, notadamente ao seu avô e ao seu tio-avô, se discute o local exato até hoje. Mas há informações a partir de documentos que conseguimos obter junto ao arquivo público, que é possível, é apenas uma hipótese, que ele pudesse ter nascido na parte de Solonópolis, nas terras do avô materno, pai de Dona Fabiana. Teria nascido lá naquela região e posteriormente teria migrado, depois do nascimento, passando praticamente a sua infância toda, para o lado de Jaguaretama, onde estavam as terras do avô e do pai. O seu avô é que era o proprietário da fazenda Santa Bárbara, onde hoje se encontra o Polo Bezerra de Menezes. E o seu pai tinha exatamente uma fazenda vizinha. Então, aquela região do Polo, essa região aqui, foi o cenário de nascimento e de vida nessa fase inicial da existência do nosso médico dos pobres. Vamos falar agora um pouco sobre as relações familiares. Bezerra reencarnou numa família que tinha, em termos assim de referência, de união, algo notável. Uma família tradicionalmente conhecida no Ceará, oriunda do estado, à época, província de Pernambuco, mas que mantinha determinados princípios e era fundamentalmente vinculada à religião católica. E, de certa forma, a presença do pai, a referência do pai, como do avô, que ele demonstra constantemente a partir de alguns escritos futuros, marcaram de maneira indelével a sua alma. Tanto que, quando o pai desencarna, quando ele já estava no Rio de Janeiro, em 1851, foi uma lacuna muito grande, mas ele conseguiu suplantar isso com galhardia e passou a transferir ao irmão mais velho, Manuel Soares da Silva Bezerra, que na verdade era mais velho do que ele, 20 anos, a tutela da família. Ou seja, o Manuel Soares passou a ser uma espécie de patriarca, né, fazendo às vezes do pai já no momento mais difícil pelo qual a família atravessava. A partir de Riacho do Sangue, houve uma série de dificuldades financeiras e ele foi para outros lugares. Vamos passar por isso. Curiosamente, a vida de Bezerra na terra, no Ceará, ela começou num momento grave da história política nacional. Porque no ano do seu nascimento, no dia 7 de abril, o nosso imperador Pedro I, em razão da conjuntura política internacional, foi obrigado a abdicar da coroa. E houve, depois da sua partida para Portugal, alguns movimentos em nível nacional, inclusive movimentos de confrontos entre determinadas facções, como aconteceu no Ceará, que tentavam trazer de volta ao Brasil e a recondução ao trono o filho de Dom João VI. E, curiosamente, o Ceará, nesse período, no ano de 1831, que foi exatamente o ano no qual ele desceu a nossa dimensão, vivenciou uma das guerras mais terríveis, uma guerra civil violentíssima, entre a facção dos que defendiam a volta de Dom Pedro ao Brasil e aqueles que eram adeptos a uma nova fase da história política em nosso país. Coincidentemente, após o nascimento de Bezerra, no dia 29 de agosto de 1831, pouco tempo após, a paz voltou a ser restabelecida no seu estado, à época província natal. Então, a partir de 1842, devido às vinculações políticas da sua família, ele experimentou, vamos dizer assim, o seu primeiro grande drama, já que naquela época ele já tinha noção a respeito da situação da família. E em Fortaleza, nesse ano de 1842, foi assassinado na sua residência, a tiro de bacamarte, o vice-governador, à época presidente da província,
Major Facundo de Castro Menezes, que era parente dos Bezerra de Menezes, vinculado ao Partido Liberal. E devido ao assassinato, o Ceará novamente mergulha numa crise, houve uma série de perseguições políticas. E os Bezerra de Menezes, aliados do vice-governador, vice-presidente assassinado, tiveram de migrar para a vizinha província do Rio Grande do Norte. E ali, num exílio de praticamente 4 anos, Bezerra pôde continuar a sua vida, também assimilando lições necessárias ao enriquecimento do seu patrimônio espiritual, na aprazível localidade do Martins, na Serra de mesmo nome. O que o conduziu ao Rio de Janeiro? Depois de Martins, lá ficando até 1846, a família regressa ao Ceará, depois da situação política estabilizada, mas em 1845 houve uma terrível seca na região e como a família vivia fundamentalmente da criação de gado, que era aquilo que economicamente sustentava as grandes famílias nessa região central aqui do Ceará, a região do Riacho do Sangue, devido a essa seca que dizimou praticamente os rebanhos, a família perdeu quase tudo. Então eles não mais voltaram à região do Riacho do Sangue e estabeleceram-se na capital da província, na cidade de Fortaleza. E a partir daí ele continuou seus estudos no Liceu do Ceará, uma instituição que fora fundada no ano anterior, em 1845, inspirada inclusive no modelo do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, e foi fundada pelo senador Tomás Pompeu, que foi professor também de Bezerra de Menezes. E aí ele concluiu o curso em 1850, quando parte no início do ano seguinte, em 1851, para o Rio de Janeiro, isso no dia 5 de fevereiro. E foi um outro capítulo na vida do Dr. Bezerra. Nos fale das dificuldades iniciais encontradas lá no Rio. A dificuldade começa inclusive em Fortaleza, porque, como dissemos, nessa época a família já vivia um momento difícil do ponto de vista financeiro. Ele próprio, o que demonstra o seu talento como estudante, porque nós conseguimos descobrir, ele sempre foi um aluno condecorado, recebia sempre os prêmios de melhor aluno do Liceu do Ceará, pelo seu esforço. E o Liceu do Ceará, curiosamente, ele preparava os alunos fundamentalmente para que os mesmos seguissem a carreira jurídica, optassem por fazer a faculdade de Direito, que existia à época na vizinha província do Recife. E aí ele se desloca para o Rio de Janeiro, tendo essa dificuldade, tendo que, de certa forma, por conta própria, estudar essa parte mais científica para cursar a faculdade de Medicina. Aí, quando ele chega no Rio de Janeiro, as dificuldades que nós conhecemos, normalmente narradas pelos seus biógrafos, mostram o esforço hercúleo que ele empreendeu para a conclusão do curso. Quais as atividades que Bezerra de Menezes empreendeu no Rio? Foram muitas. E, aliás, em relação a esse aspecto da sua vida, porque o lado de Bezerra como espírita e como médico, nós conhecemos amplamente, a partir de suas biografias. Mas a sua atuação como político, como empresário, como escritor, como jornalista, realmente são aspectos, nuances da sua trajetória de vida que, particularmente a mim, que tenho tido a oportunidade de acompanhar um pouco como pesquisador, como historiador, a sua trajetória de vida, me encanta. A sua ação política, ao contrário normalmente do que dizem alguns biógrafos, não começou em 1860. Ele, evidentemente, que rejeitou, no primeiro momento, o convite que recebeu a partir de 1860 para seguir a carreira política, inclusive teve uma participação efetiva da sua primeira esposa, Maria Cândida de Lacerda, mas nós descobrimos nas nossas pesquisas que a vinculação de Bezerra à política é anterior. Ele próprio registra alguns discursos que proferiu, quando deputado-geral, que havia se iniciado na política no ano de 1856, quando acabara de cursar a Faculdade de Medicina. Claro que seria uma vinculação, supomos nós, mas talvez pela filiação que ele optara por fazer ao Partido Liberal, ao qual estava vinculado os seus familiares no Ceará. Então nós observamos a partir, inclusive de algumas biografias que ele escreveu nesse contexto, nesse período, 1856 e 1857, foram 17 a 18 biografias, apesar de haver divergências de alguns biógrafos, sobre vultos do Império à época, figuras de projeção nomeada na vida política nacional. Então nós observamos o gosto que ele tinha também pelas questões políticas. Mas como estava envolvido diretamente com a medicina, nessa fase inicial da sua vida, já seguindo a carreira militar como médico, cirurgião, como segundo tenente cirurgião do Exército, ele talvez tivesse relutado em optar por seguir a carreira política devido à sua atividade, que era realmente o que ele amava, o que ele desejava seguir desde quando se deslocou do Ceará a Rio de Janeiro. Mas devido à pressão da comunidade da freguesia de São Cristóvão,
que realmente exigia a participação dele mais efetiva como político, foi que ele optou primeiramente seguir na carreira de vereador e depois como deputado geral. O que para nós, observando a sua trajetória de vida como político, de 1860 até 1885, é uma referência, porque na sociedade lamentavelmente carente de referência, de exemplo, como a nossa nos dias atuais, o exemplo de Bezerra de Menezes, a sua probidade, a sua percepção em relação aos problemas nacionais da época, um homem que via além de seu tempo, é com certeza um exemplo a ser seguido por todos nós nos tempos atuais. Vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificar, amor fluidificar, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é o bem, sofrer é o bem divinal. O Senhor nos envia, mostra o caminho da perfeição. A nos redimir nas nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, a nossa dor com Jesus. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é o bem, sofrer é o bem divinal. O Senhor nos envia, mostra o caminho da perfeição. A nos redimir nas nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, a nossa dor com Jesus. Bezerra de Menezes também foi empresário e escritor. Vamos falar um pouquinho sobre essa faceta do Dr. Bezerra. A atuação de Bezerra como empresário ocorreu na década de 1870. É curioso isso, porque é um aspecto da vida dele pouco conhecido. Mas Bezerra esteve à frente de algumas instituições. Inclusive se interessou pela construção de estrada de ferro, que ele via como algo necessário, e de fato era, para o desenvolvimento econômico do Brasil à época. Sendo assim, ele foi diretor da estrada de ferro que ligava a cidade de Macaé Campos e também da continuidade desta, que visava fazer inclusive uma ligação com Minas Gerais, ligando ao Porto de Santos, da ferrovia de Santo Antônio de Pádua, que lamentavelmente ele teve de abandonar em razão de algumas questões políticas de seu tempo. Mas também ele esteve à frente da companhia arquitetônica que foi responsável por organizar, por exemplo, no Rio de Janeiro hoje, o bairro de Vila Isabel, o Boulevard 28 de Setembro, que praticamente foi um projeto estabelecido durante
a sua administração. Além também de presidir, de 1876 a 1884, a Companhia Ferrocarril de São Cristóvão, né, que instalou os primeiros bondes do Rio de Janeiro à época, também visando exatamente o desenvolvimento da cidade. E, curiosamente, nós descobrimos recentemente a participação dele. Essa empresa é praticamente pouco comentada, não é registrada na sua biografia. Ele esteve entre 1873 e 1874, praticamente 2 anos, porque era esse pelo estatuto o tempo que passava um diretor dessa instituição, à frente de uma companhia de seguros contra incêndio no Rio de Janeiro. E, curiosamente, em 1873, nós descobrimos que era seu sócio, fazendo parte da diretoria, um dos grandes nomes do espiritismo no Brasil, Antônio Luiz Saião. Os dois, curiosamente, nesse ano, ainda não havia se tornado espírita, né? Já que Antônio Luiz Saião conhecia o espiritismo por volta de 1878 e Bezerra tomou conhecimento da doutrina dos espíritos em 1875, quando recebeu de um colega de profissão, Dr. Joaquim Carlos Travasso, um exemplar de O Livro dos Espíritos. E Bezerra, escritor, era muito conhecido e falado. Foi um escritor prolífero. Como dissemos, ele, além de participar de trabalhos acadêmicos, né, como estudante de medicina, publicando as suas teses, algumas de suas hipóteses em relação a algumas enfermidades do Brasil à época, ele, já na década de 1850, se dispôs a fazer um trabalho para um artista francês chamado Sébastien Sisson, que organizou uma obra chamada Galeria de Brasileiros Ilustres, que era uma obra de vultos do Império, de figuras de projeção da sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo naquela época. E Bezerra chegou, como dissemos, a escrever 18 biografias, né, de vultos do Império. E uma delas que me toca muito no coração quando eu leio é o fato dele ter, ao se referir ao imperador Pedro II, outro grande espírito enviado à Terra, segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para o desempenho de uma missão extraordinária. Na biografia de Pedro II, em vez de se preocupar só com as questões propriamente políticas, ele faz no final dessa biografia, que eram perfis biográficos curtos, breves, no estilo de época, ele faz questão de ressaltar a feição caritativa do imperador, que se deslocava aos subúrbios, às regiões mais ermas do Rio de Janeiro, sobretudo nos momentos de epidemia, para tentar, de alguma forma, mitigar a dor e o sofrimento daquela gente. E o doutor Bezerra de Menezes era chamado também de um médico dos pobres. Qual a razão disso? Deveu-se exatamente ao seu acendrado amor ao ser humano e à profissão que ele abraçou. Desde quando ele se formou, com as dificuldades iniciais como profissional da área da medicina, ele começou a atender na sua própria residência pessoas que o buscavam, indistintamente. Quem podia pagar, pagava, quem não pagava, quem era indigente, não tinha condições. Ele tinha aquela percepção da necessidade do médico ser o médico não só de corpos, mas o médico de almas, né? Então, devido a esse seu trabalho ao longo das décadas seguintes, sobretudo no final também da sua existência, quando ele passou, a partir de 1898, a atender na célebre farmácia O Cordeiro, que se deslocou para o prédio onde até recentemente a farmácia funcionou, é que cada vez mais o seu amor se tornava intenso em relação àquelas pessoas que eu buscava. Daí o título, a alcunha honrosa certamente para ele, de O Médico dos Pobres. E o movimento espírita chama o doutor Bezerra de Menezes de o Kardec brasileiro. Nós vamos saber por quê. Ainda como escritor, até cortamos um pouco o raciocínio anterior, mas ele continuou escrevendo em periódicos da época, como por exemplo nos jornais políticos Sentinela da Liberdade e o jornal A Reforma, jornais de orientação política vinculada ao Partido Liberal, do qual ele fazia parte. E também publicou vários romances, inclusive alguns deles obras inéditas. Sabemos, através de amigos, que a Federação Espírita Brasileira pretende editar alguns desses romances, que é a edição de desconhecimento do movimento espírita, como, por exemplo, um romance que ele deixou em folhetim no periódico Reformador da Federação Espírita Brasileira, intitulado O Evangelho do Futuro. Então, ele realmente foi um escritor extraordinário. E até lamento o fato de, no meio literário, desconhecerem esse trabalho, essa veia, esse talento de Bezerra como escritor, porque certamente daria muito o que falar para os estudiosos da nossa literatura, porque era um escritor que procurava ressaltar sempre, curiosamente, essas características regionais, demonstrando o seu amor pela sua terra natal, o Ceará, e pelo Nordeste como um todo. Então, o título de Kardec brasileiro, segundo alguns biógrafos, teria sido atribuído devido ao fato dele, já como espírita, ter
tido a consciência de divulgar a mensagem espírita através dos jornais, a mídia da época. E, sobretudo, no momento em que ele atua graças à ação de seu amigo, o grande político republicano Quintino Bocaiúva, quando se tornou redator do jornal O País. Então, a alcunha, o título de Kardec brasileiro, segundo alguns, teria sido atribuído devido a isso, a maneira como ele escrevia, quase que diariamente, crônicas substanciosas, divulgando a doutrina, um estilo da época também, e fez com que centenas de criaturas tivessem o ensejo de conhecer, através desse seu esforço, a mensagem sistematizada por Allan Kardec. Agora, a título de curiosidade, recentemente nós descobrimos, pesquisando no jornal periódico, hoje revista Reformador, da década de 1890, uma alusão ao fato de que em 1895, quando ele assumira por segunda vez a presidência da Federação Espírita Brasileira, ele estava participando de uma solenidade, um evento que visava exatamente no mês de outubro relembrar o nascimento do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, e alguém que estava presente no auditório da Federação Espírita Brasileira teria publicamente proclamado que ele, Bezerra de Menezes, era o Allan Kardec brasileiro. E segundo alguns, isso teria pego. E no decorrer das décadas, dos anos seguintes, nas décadas futuras, o título acabou ficando. É uma outra versão que nós, pelas pesquisas, descobrimos recentemente, que acredito que seja realmente interessante ser investigada com mais afinco. Sua alma é tão iluminada como uma cascata de luz. Seu caminho uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus, de sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétalas de flor, nos olhos duas pedras de brilhante, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho esta canção, intercede sobre nós junto a Maria, pedindo cada vez mais proteção. Daqui todos unidos numa prece, sob o lindo azul do céu de ali. Agradecemos ao irmão que não esquece dos seus pequenos que ficaram no Brasil. Agradecemos ao irmão que não esquece dos seus pequenos que ficaram no Brasil. O Despertar Espírita está em Jaguaretama, no Ceará, terra onde nasceu o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Nós estamos no Polo de Divulgação Espírita Bezerra de Menezes, uma iniciativa da CAPEM, do Lar Fabiano de Cristo e do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Ao meu lado está Antônio Monteiro, que coordena as atividades do Polo. Antônio, como surgiu o Polo? O Polo Bezerra de Menezes, ou Polo de Divulgação Espírita de Bezerra de Menezes, como é conhecido, ele nasceu
quando o coronel Jaime Hollenberg, então presidente da CAPEM, ao tomar conhecimento de que nesta região havia os alicerces da casa do Dr. Bezerra de Menezes, veio uma comitiva do Rio de Janeiro e construiu na cidade de Jaguaretama o Hospital Maternidade Adolfo Bezerra de Menezes. E neste local, um marco histórico, o monumento em homenagem a Dr. Bezerra de Menezes. E quais as atividades que o Polo desenvolve hoje em dia? O Polo ele é mais voltado para a assistência social de uma comunidade grande que está em torno deste local. São mais de 9 vilas de assentamentos do INCRA. O Polo mantém, em convênio com a Prefeitura, uma escola com 450 alunos, nos 2 turnos, onde se proporciona, além do estudo regulamentar, também a formação moral e ética da pessoa humana. Muitas pessoas vêm de fora para conhecê-lo. Como é essa atividade? Quase todo dia tem visitas, principalmente a parte do Rio de Janeiro, vem de Recife, vem de Natal e de todo lugar do Brasil. As pessoas vêm no intuito de conhecer o local onde nasceu o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Nós mantemos com o Estado um convênio onde ele recicla, ele forma e qualifica os jovens em quase todas as áreas que possa ser utilizada para benefício e crescimento da pessoa humana. Por exemplo, cursos de motos, curso de corte e costura permanentemente, curso de cidadania e outros de computador, etc. Muitos outros cursos nesta área, o Estado ajuda fornecendo professores através do Instituto IDT. Como você mantém as atividades daqui do Polo? Muita gente ajuda. O Grupo Espírita Paulo Estevão ajuda, mas nós recebemos maior auxílio porque quem é o organizador e o responsável, e o dono, vamos dizer entre aspas, é o Lar Fabiano de Cristo. Porque esse terreno pertence ao Lar Fabiano de Cristo. A história do Lar Fabiano de Cristo. Então nós estamos aqui, somos coordenadores em nome do Lar Fabiano de Cristo, onde pedimos o auxílio do Grupo Espírita que eu trabalho, que é o Grupo Espírita Paulo Estevão. E ele não mede esforços para auxiliar o Polo, como muitos espíritas também o fazem. Quem desejar colaborar com essa obra de amor, o que faz? O GEP, o Grupo Espírita Paulo Estevão, mantém um site muito bem organizado, muito bem disciplinado, muito bem assessorado. O site chama-se GEP, né? Você só colocar GEP, você vê logo que cai em cima do site. Então lá você pode oferecer qualquer quantidade, sendo que coloque para o Polo Espírita Bezerra de Menezes. Obrigada e parabéns pela atividade. Este é o Despertar Espírita em Jaguaretama, no Ceará. O polo é uma beleza, encravado em meio ao sertão, o lugar onde a própria natureza aconchegou Bezerra, nosso grande irmão. Ao longe o horizonte carregado de um fluido adequado para fazer meditação. Quem vai ao polo não esquece de fazer a sua prece, de ouvir seu coração. Grande irmão, o céu é sempre azul e o sol dourado, o luar mais prateado iluminando aquele chão. O verde faz parte da paisagem, água fresca na barragem, cada canto uma canção. Ao longe o horizonte carregado
Nós viemos para cá, para Jaguaretama, porque na realidade nós não sabíamos nem que aqui era terra de Bezerra, né? A minha família do antigo Riacho do Sangue, que é Jaguaretama, eu sempre soube, mas um dia encontramos um amigo na porta de um hospital e falaram de um grande projeto que o nosso irmão Bem-vindo Melo tinha para essa cidade. E eu senti algo muito profundo que me dizia que eu vinha para cá. E mais ainda, morar aqui, uma cidade que eu nem conhecia, que eu não sabia nem que existia. E a minha prima disse, você está louca? Eu disse, não, a gente ia para uma cidade, Guaramiranga, passar um ano lá, que era a nossa terra. E estávamos lá de casa alugada e de repente eu achei que vinha para cá. E aquela certeza foi muito grande. E no outro dia, numa segunda-feira, nós fomos à Federação Espírita e chegamos lá, encontramos o irmão Bem-vindo, que era o presidente da federação, e eu disse, seu Bem-vindo, nós soubemos de um projeto que tem para Jaguaretama aqui na federação. O senhor está com esse projeto? Ele disse, é para já. Aí pegou, trouxe lá os papéis, botou lá em cima da mesa, já tudo organizado, umas obras que fazia aqui. Eu disse, pois eu vou para Jaguaretama. E a minha prima disse, você está louca? Que conversa é essa? Eu digo, você não vai não, mas eu vou morar em Jaguaretama. Tenho certeza que vou. Então essa conversa durou um pouco, né? E daqui a pouco ele disse, não, pelo menos conhecer. E nós viemos para conhecer. Eu cheguei aqui, antes de chegar na cidade, eu já estava encantada com a cidade. Depois eu vim saber que era a minha terra dos meus antepassados, né? Como é que foi a arrumação aqui, a construção? Aqui não tinha nada, né? Só tinha a casa do morador da fazenda, não tinha energia, não tinha nada. E nós começamos aqui um trabalho, nós domingos, as crianças não tinham esse assentamento aqui, nada. Tinha mais distante, tinha uma localidade chamada Timbaúba e locais distantes. E aí as crianças iam para cá e a gente evangelizava em cima das pedras, no sol. Só tinha a casinha que já estava construída, né? Que o pessoal já chamava do museu. Só tinha isso. E aí um dia nós pedimos a ele para fazer um toldo, para a gente botar as crianças embaixo. Aí disse, não, vou falar com o Monteiro para fazer um galpão. E nasceu a primeira obra do Polo, que nós íamos todos os domingos, fazíamos lanche lá em Jaguaretama, trazíamos água. Não tinha nada aqui. Nada, nada. Só tinha uma árvore que chamava pau branco e a casa do morador, só isso. E a gente começou, toda quarta-feira nós íamos para cá, fazíamos o evangelho com a luz do lampião. Ele deu de presente um lampião para a gente, que esse lampião deve ser histórico, né? Que acho que nós ainda temos o lampião que ele deu. Uma noite ele veio de Fortaleza, assistiu um evangelho aqui, voltou na mesma noite. Então essas coisas foram muito marcantes. As crianças vinham de trator, de jumento, vinham de bicicleta, vinham a pé, vinham de muito distante, mas vinham, as mães e as crianças. Lá no sertão há um lugar meio afastado, num recanto abençoado, onde a gente encontra paz. Parece até que a natureza vive em festa, em paisagem tão modesta, mas que tanto bem nos faz. A passarada saltitando em harmonia, brinda cada novo dia, demonstrando seu amor. A brisa sopra como um riso de criança, em mensagem de esperança, numa vida sempre flor. Foi ali, numa casa tão pequena, numa vibração amena, que o nosso irmão nasceu. Bezerra, o médico dos pobres, um dos corações mais nobres que o Brasil já conheceu. Bezerra, o médico dos pobres, um dos corações mais nobres que o Brasil já conheceu. Lá no sertão há um lugar meio afastado, um recanto abençoado, onde a gente encontra paz. Parece até que a natureza vive em festa, em paisagem tão modesta, mas que tanto bem nos faz. A passarada saltitando em harmonia, brinda cada novo dia, demonstrando seu amor. A brisa sopra como um riso de criança, em mensagem de esperança, numa vida sempre em flor. Foi ali, numa casa tão pequena, numa vibração amena, que o nosso irmão nasceu. Bezerra, o médico dos pobres, um dos corações mais nobres que o Brasil já conheceu. Bezerra, o médico dos pobres, um dos corações mais nobres que o Brasil já conheceu.
Meu nome é Maria Eleudi Oliveira Magalhães. Trabalho aqui no Polo do Dr. Bezerra de Menezes, distante 260 quilômetros da capital do Ceará, Fortaleza. Fazemos um trabalho de evangelização espírita, infanto-juvenil, todo domingo. Temos também um trabalho no espaço de formação educacional MEI-MEI, no reforço escolar, trabalhando com as crianças na arte e educação. Esse trabalho é feito durante a semana e a evangelização aos domingos. Nós trabalhamos também com os pais na evangelização, trabalhamos com os jovens na parte de informática e só temos a agradecer essa oportunidade de divulgar esse trabalho. Bezerra de Menezes, a ti presta essa homenagem, homem forte de coração, a quem dedico essa canção. Homem forte de coração, a quem dedico essa canção. Bezerra foi um brasileiro que honrou a profissão, mostrou ao povo como se faz para ajudar uma nação. Mostrou ao povo como se faz para ajudar uma nação. Nasceu de família pobre, trabalhou para viver, foi embora para o Rio, onde conseguiu vencer. Foi embora para o Rio, onde conseguiu vencer. Chegando ao Rio de Janeiro, muitas batalhas enfrentou. De professor foi trabalhar para poder se formar. De professor foi trabalhar para poder se formar. Ao se formar não esqueceu daqueles povos com quem viveu. Ajudou todos com muito amor, como se fosse um dos filhos teus. Ajudou todos com muito amor, como se fosse um dos filhos teus. Querido Bezerra, ouça nosso pedido com atenção. Nos proteja com sua bênção para ajudarmos toda a nação. Nos proteja com sua bênção para ajudarmos toda a nação. Eu sou Francisco Antônio da Silva e trabalho aqui no folclore, que é o reizado, que é uma atividade, um folclore típico da região e que nós fazemos com 15 crianças, né, que são do assentamento, eu também sou assentado, e a gente tenta fazer um trabalho voltado à educação ambiental, que é a proteção da natureza, a preservação dos animais, e com isso mostrar o lado social, que se é deles estarem na rua, na vila, então que eles estejam fazendo um trabalho de folclore, que isso vai trazer cidadania no futuro para eles, preservar o nosso ambiente e, acima de tudo, o principal, que é não deixar cair o folclore de raiz que vem dos nossos antepassados. Nós queremos que continue para nossos filhos, nunca esquecendo o lado social, que é as crianças, o bem-estar deles, né, e o futuro deles como pessoas. Vovô Bezerra de Menezes, oh querido amigão, vem ajudar todas as vezes que a dor bater na porta de um irmão. Traz também a esperança do sorriso, o brilho no olhar. Traz também a segurança que quem não tem caminhar. Suas mãos sempre vão
rosas derramam passes de proteção. São como pétalas de rosas perfumando cada coração. Lá, 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 lá. Meu nome é Matheus, eu nasci aqui no hospital de Vovô Bezerra e eu faço de participação da avaliação. Meu nome é Petronilha, sou filha de assentado, moro aqui na comunidade. Comecei aqui na evangelização infantil com 13 anos. Hoje sou evangelizadora daqui, auxilio no espaço Meimei, que é onde um reforço escolar para as crianças. Dou aula de informática também. E aqui é minha vida. Eu aprendi muito com as crianças, ainda aprendo. E eu não sei o que seria de mim se não fosse o Paulo. O Dr. Bezerra de Menezes, quando chegou ao Rio de Janeiro, enfrentou imensas dificuldades. Tornou-se um cidadão do mundo, mas nunca esqueceu-se de suas raízes e criou uma sociedade de amparo aos cearenses que chegavam ao Rio, não foi? É verdade. Costumo dizer que a gratidão é a memória do coração, uma das virtudes que particularmente eu mais admiro. E nesse aspecto, a demonstração desse sentimento, dessa virtude de Bezerra de Menezes, era tocante. Quando ele experimentou as primeiras dificuldades como nordestino, cearense, chegando numa terra que para ele era desconhecida, acredito que aquilo ali ficou profundamente marcado na sua alma. Tanto que na década de 1870, ele fundou, ideia dele e a presidiu, uma instituição chamada Sociedade Beneficente Cearense. Lendo os estatutos dessa instituição, nós nos comovemos porque, vendo o objetivo dela, demonstra exatamente esse sentimento que ele nutria em relação aos seus conterrâneos que se deslocavam do Nordeste a Rio de Janeiro para, como ele, tentar a vida. E ele procurava ajudar os cearenses que ali estavam passando por tribulações, por dificuldades, e até, no caso do suporte também financeiro, quando necessário, ou orientando-os para atividades profissionais, dando o suporte que os mesmos necessitavam para poderem seguir no Rio de Janeiro, a terra que optaram a partir dessa mudança que fizeram. E também é interessante observar que na década de 1870, nesse mesmo contexto, o Ceará
entre 1877 e 1879, passou por uma das mais terríveis secas da sua história, que foi a seca de 1877, chamada a Seca dos Dois Setes, que assolou praticamente o Nordeste inteiro. E Bezerra, também preocupado com o seu torrão natal, escreveu um opúsculo, uma obra, tratando sobre essa problemática secular da seca, apontando inclusive soluções plausíveis, que se os seus contemporâneos tivessem seguido, certamente poderiam já ter minimizado alguns dos problemas que ainda hoje continuam a acontecer no nosso Nordeste. Conhecido e amado no Brasil inteiro, o nome Bezerra de Menezes está em inúmeros logradouros, inclusive aqui no Ceará, não é? Aqui no Ceará, sim, mas curiosamente, a título de esclarecimento, nós temos a nossa Avenida Bezerra de Menezes, que é uma das principais avenidas daqui de Fortaleza, e que nacionalmente muitas pessoas, quando vêm ao Ceará, pensam que é homenagem a ele. Hoje acaba sendo, porque Bezerra de Menezes, dos de sua família, é indubitavelmente o mais conhecido, o mais querido. Mas é uma homenagem ao irmão dele, o segundo irmão, Teófilo Rufino Bezerra de Menezes, que era professor do Liceu do Ceará, bem mais velho do que ele, e como o Manuel Soares, que era o irmão mais velho, os dois foram professores de Adolfo quando ele estudava no Liceu do Ceará. E essa avenida é homenagem a ele. Mas aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, várias instituições ostentam o seu nome, e nós temos também uma rua que o homenageia, que é uma rua de um bairro mais ermo, um bairro mais afastado, periférico, chamado Carlito Pamplona. E o nome da rua é Adolfo Bezerra de Menezes. Uma rua simples, humilde, como ele foi, e certamente isso o deixa feliz. No Ceará, a terra da luz, nasceu uma grande luz, a estrela que foi o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.